O milionário surpreende ao descobrir o bolinho da mendiga negra no aniversário do fazendeiro. Era um dia ensolarado e quente na pequena comunidade de Vila Esperança. Mas ali, entre os escombros e o barulho distante de fábricas, o clima era outro. Luana, uma menina de 9 anos, estava sentada no chão empoeirado da casa que chamava de lar. Com um sorriso tímido, ela moldava um bolo de barro, usando as mãos sujas para dar forma ao doce que não teria. Ela estava sozinha, mas isso não a impedia de cantar parabéns para você em voz baixa, sua melodia se elevando um pouco desafinada, mas cheia de esperança. O que Luana não sabia era que um ouvinte inesperado estava por perto. Roberto, o fazendeiro milionário da região, caminhava em sua propriedade, quando o som suave da canção atravessou a brisa. Ele parou, surpreso, e seu coração amoleceu. O que fazia uma criança tão pequena e solitária a cantar assim? A curiosidade o levou até a comunidade. Ao se aproximar, a cena que encontrou era... Ele a observou por um tempo, sentindo um aperto no peito. O contraste entre a alegria daquela menina e a dureza da vida ao seu redor era gritante. Ao perceber que não poderia mais ficar ali, ele decidiu se apresentar. "Oi, eu sou o Roberto", disse ele, e Luana parou, os olhos grandes de espanto e um pouco de medo. Ouviu a música e olhou com desconfiança. "O que você quer?" Roberto sentiu a desconfiança no ar. Ele sabia que a elite que o cercava não apreciava um homem que falasse com pessoas como Luana. Mas ele tinha um propósito. Ele queria ajudar, e a sua mente se encheu de planos. O primeiro deles foi garantir que Luana e sua família tivessem o que comer, especialmente com a mãe doente. Em seu coração, ele se sentia atraído pela força e resiliência da menina, mas ao mesmo tempo se preocupava com a reação dos seus funcionários e amigos. Enquanto isso, na escola, a vida de Luana não era fácil. Ela sofria bullying e era desprezada por ser diferente, pela roupa que vestia e pela aparência. Mas havia algo que a destacava, um talento notável para matemática. As contas dançavam na sua mente, as respostas vinham facilmente, enquanto as palavras lhe escapavam. E com esse dom, Luana começou a sonhar com um futuro diferente. Um futuro em que não precisasse mais se esconder entre os escombros. Entretanto, segredos antigos sobre o passado de sua mãe Maria começaram a emergir, trazendo à tona uma história obscura que poderia arruinar tudo. Os sussurros entre os moradores da comunidade cresceram. Roberto sabia que, se a verdade viesse à tona, tudo o que ele tinha coou. A questão crucial pairava no ar. O que realmente significaria proporcionar a Luana e seus irmãos um lar acolhedor, se os fantasmas do passado ameaçassem destruí-lo? E assim, o capítulo termina com um mistério que deixa uma sombra sobre o futuro. O que os segredos do passado de Maria realmente significam para eles? E será que a bondade de Roberto será forte o suficiente para proteger a nova família que está se formando? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A tensão estava no ar, e Roberto sentia que os secretos mais obscuros estavam prestes a se revelar. Em uma manhã qualquer, enquanto o sol ainda mal aparecia no céu, um estrondo ecoou pela comunidade. Luana estava brincando com seus irmãos,
quando o barulho forte fez todos pararem. O chão tremeu como se a terra estivesse se despedaçando. De repente, uma mulher apareceu correndo na rua, ofegante, com os olhos arregalados e pálidos como um fantasma. Era Clara, a melhor amiga de Maria. Ela gritava: "É a Maria! A Maria está em apuros! Precisamos ir agora!" O coração de Luana disparou. Sua mãe, a mulher que ela amava mais do que tudo, em perigo? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a urgência no olhar de Clara era inegável. Roberto, sentindo um impulso, se abaixou para a altura de Luana e disse: "Vamos, preciso que você me leve até sua mãe." Em um piscar de olhos, todos estavam na rua. O caminho para a casa de Maria era uma corrida frenética. Ao chegarem, a cena era caótica. Havia fumaça saindo de uma janela e várias pessoas se reunindo. O coração de Luana disparava, e sua mão pequena apertava a de Roberto com toda a força que tinha. "Mãe!" ela gritou, um grito louco de desespero. Roberto, ignorando o medo que se infiltrava pela sua própria pele, arrebentou a porta. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas e ele não podia perder tempo. Entrou determinado, enquanto os outros aguardavam do lado de fora, envolvidos em murmúrios preocupados. No interior da casa, tudo parecia um pesadelo. O fogo dançava, consumindo o que restava de sua mãe. Maria estava caída no chão, tentando se arrastar, seu rosto pálido, machucado, uma imagem de desespero. Os olhos de Roberto se arregalaram. Ele a conhecia a força dela, mas agora isso era algo totalmente diferente. Rapidamente, ele se lançou em direção a ela. A conexão que sentiu foi intensa, como se suas almas se reconhecessem. Ele a levantou, o calor do fogo lambendo sua pele, mas havia algo mais ali. Uma joia em seu pescoço, uma corrente dourada, que reluziu sob a luz do fogo. Era uma peça antiga, e quando os olhos de Maria se encontraram com os de Roberto, ela sussurrou: "O segredo está em meus braços. A verdade precisa ser revelada." De repente, uma explosão ensurdecedora os fez voltar à realidade. Uma parte do teto desmoronou. Roberto puxou Maria para fora, e os dois caíram no chão, sufocados pela fumaça. Luana observava do lado de fora, com o coração em pedaços. O que estava acontecendo? Por que o olhar de sua mãe estava tão distante? O que ela queria dizer? Quando foram finalmente resgatados, os rostos da comunidade estavam emblocados de incredulidade. E então, no meio do caos, Clara, com um olhar perturbador, se aproximou de Roberto. "Ela está carregando a verdade. Uma verdade que pode destruir tudo. Você não sabe quem ela realmente é", gritou, enquanto todos ao redor pararam, cada um tentando entender a gravidade da situação. E assim, o capítulo terminou em um abalo. O que seria essa verdade devastadora? Os segredos que poderiam arruinar a nova vida que Roberto tentava construir com Luana e sua família. Agora emergiam ameaçadores como sombras vorazes. A interrogação pairava no ar. Quem era Maria de verdade? E o que mais poderia estar escondido sob aquela corrente dourada? Quando a fumaça começou a se dissipar, o alvoroço da comunidade transformou-se em um sussurro inquieto. As palavras de Clara ainda ecoavam na mente de Roberto. Ela está carregando a verdade, uma verdade que pode destruir tudo. O olhar de Maria, opaco e distante, ficou gravado em sua memória. Com isso, um nó na garganta se formou. Ele se perguntou o que mais poderia haver além do que já tinha visto. No meio da confusão, Luana, assustada, viu o desespero nos rostos das pessoas. O pavor tomou conta,
e a menina gritou novamente: "Mãe!" Seu coração batia forte enquanto corria em direção a Roberto e Maria. Ali, sua mãe tinha que ficar bem. Não importava o que estava acontecendo, ela era tudo o que Luana tinha. Nesse instante de angústia, os detalhes começaram a se perder. O olhar de Clara, que antes significava ajuda, parecia mais agora como se trouxesse um fardo. Roberto segurava Maria em seus braços, cercado pelo cheiro de fumaça e o barulho distante da multidão. Então, como um raio cortando o céu claro, a porta da casa se estourou em pedaços. Alguém havia entrado. Um homem robusto e intimidante, de olhar frio e decidido, apareceu trazendo consigo uma aura de hostilidade. Antes que alguém pudesse reagir, ele gritou: "Maria, acorda, você não pode me esconder mais. É hora de a verdade vir à tona." A multidão ficou paralisada. Luana congelou ao ouvir aquele tom, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Seus olhos, que buscavam conforto, agora encontravam apenas confusão e pavor. "Quem é você?" Roberto se levantou, posicionando-se entre Maria e o estranho. Sua expressão uma mistura de preocupação e proteção. "O que você quer dela?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Você realmente não sabe, fazendeiro?" Ele se virou para Luana, que tremia. Essa mulher que você quer salvar, não é quem você pensa que é." Luana franziu a testa, seu coração disparando. O que ele queria dizer? Maria havia lhe falado tantas vezes sobre amor e proteção. E agora, aquela figura misteriosa colocava tudo em dúvida. "Como você sabe?" "O que é essa verdade?" A menina perguntou, a voz embargada. O olhar impassível do homem cruzou com o de Maria, e a tensão era palpável. "Ela carrega um segredo que pode abalar até o mais forte dos muros. Essa corrente que ela usa?" Ele apontou para o pescoço de Maria. "Ela não é apenas uma mulher comum. Ela faz parte de uma linhagem que foi condenada, banida de um mundo melhor. Você não entende, vai perder tudo se ficar ao lado dela. A verdade que ela esconde pode arruinar vidas." A revelação que se espalhou pelo ar tinha um sabor amargo. Roberto sentiu seu coração afundar. Estava tentando salvar alguém que poderia trazer a desgraça. O olhar de Maria encontrou o seu, e algo começou a se quebrar entre eles. As palavras que ela mal havia pronunciado na casa estavam agora prestes a explodir como uma fogueira. Luana, ainda grudada na mão de Roberto, sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. O rosto de Maria estava pálido, mas havia um brilho em seus olhos, um brilho que parecia perguntar se Roberto iria abandoná-la. Clara, ainda em um canto, olhava angustiada. Não se encontrava mais em sua mente o desejo de ajudar, mas um profundo medo daquele que tinha a verdade em suas mãos. E assim, enquanto a comunidade a observava, algo raro e devastador começou a se cultivar no ar. O que realmente significava ser parte de uma linhagem esquecida? Roberto foi tomado por uma dúvida imensa. Ele sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo. Para ele, para Luana e especialmente para Maria. O que ele escolheria? E a pergunta mais sombria pairou. O que mais poderia haver escondido sob a corrente dourada que Maria trazia? O silêncio que se instalou estava carregado de eletricidade. O olhar de Roberto, firme e protetor, ainda estava fixo no estranho que gritara, enquanto o pânico e a confusão tomavam conta da multidão. A tensão era palpável. Todos na vila estavam esperando a próxima palavra, a revelação que mudaria tudo. Luana, com o coração acelerado, apertava a mão de Roberto com força, como se a conexão entre eles pudesse oferecer alguma segurança. Então, de repente, Maria, como se despertasse de um transe, começou a se mover lentamente. Não, não é isso.
Sua voz era fraca, cheia de um desespero que fez o coração de todos se estancar. Corrente em seu pescoço começou a brilhar intensamente, quase mágica, lançando raios de luz que iluminaram o caos ao redor. O homem encarou Roberto, seus olhos carregando uma mistura de desdém e raiva. Ela se escondeu atrás de um sorriso, mas a verdade nunca fica oculta. Diga a ela, Maria. Diga a todos que você é filha do chefe da antiga linhagem de protetores, que você tem o poder para libertar ou destruir. Maria pareceu hesitar. O que ele disse era um veneno. Eu não posso, ela sussurrou, como se a própria ideia a aterrorizasse. O silêncio foi quebrado por murmúrios assustados da multidão, todos se perguntando o que aquilo queria dizer. Olhares de incredulidade se cruzaram, enquanto Luana tentava fazer sentido de tudo. O que significava ser filha de um chefe? E por que isso agora parecia arruinar sua família? Roberto se virou para Maria, seu olhar cheio de preocupação. O que você está escondendo? O que significa essa verdade? Você é realmente quem ele diz que é? Sua voz estava carregada de uma mistura de ansiedade e preocupação, como se as palavras que ele proferia pudessem fazer a realidade mudar. As chamas da casa queimada não eram nada comparadas ao fogo que ardia nos corações da comunidade. Maria, em um desvio de coragem, ergueu-se um pouco mais, e o brilho da corrente se intensificou. Eu sou filha de um grande líder, mas não a pessoa que você pensa. Sou uma protetora, mas também sou uma fugitiva. Meu pai cometeu erros. Errei ao deixar o passado me alcançar. O que você quer dizer com isso? O homem não se intimidou, e seus olhos eram como lâminas. Você nunca deixou aquele mundo. Sempre esteve a um passo de voltar, Maria. E agora, sua escolha pode decidir o destino de muitos. Em um movimento súbito e brutal, como um golpe de vento, o homem avançou, agarrando a corrente em seu pescoço, forçando sua cabeça para baixo. Você precisa escolher. Mostrar isso a todos, ou calar-se para sempre e perder tudo. O ato era brutal e repentino, e Luana, vendo tudo isso, sentiu seu coração desmoronar. Roberto não hesitou. Com rapidez, ele empurrou o homem para longe de Maria, sua respiração pesada e os músculos tensos. Liberte-a. Você não pode fazê-la escolher assim. A revolta em sua voz ecoou pelas ruas, e a multidão, aturdida, percebeu que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginara. No entanto, a corrente de Maria emitiu um pulso, uma onda de luz que fez a multidão dar um passo para trás. A ferocidade do momento cresceu, como se o tempo tivesse congelado. E nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. A corrente se quebrou, revelando um pequeno livro antigo que caiu ao chão, abrindo-se. Páginas amareladas mostravam símbolos e escritos que balançavam como folhas ao vento. As respostas pareciam estar ali, esperando para serem descobertas. Mas, no instante em que o livro tocou o chão, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do cenário. Tudo se distorceu e girou, e, em um segundo, a imagem de Roberto e Luana desapareceu, junto com o olhar desespero de Maria, e, no lugar, uma nova silhueta se ergueu. Com um brilho sobrenatural, um novo personagem começou a emergir das sombras, trazendo consigo uma nova camada à história que acabara de se revelar. O que aquela figura dramática queria? E que outras verdades e segredos ainda estavam à espreita na escuridão da casa em chamas? A resposta estava mais longe do que todos esperavam. A luz intensa que preencheu a cena fez todos se encolherem. Um brilho ofuscante que parecia vir do livro caído. Roberto, com os olhos arregalados,
Mal conseguiu entender o que estava acontecendo. O brilho pulsava, quase como um coração vivo, enquanto Luana, atordoada, tentava encontrar sua voz. Mãe! O grito dela soou como um eco perdido em meio ao caos. Maria, ainda em pé, observava a corrente se quebrar. Era como se o que estivesse escondido finalmente se revelasse. Mas antes que alguém pudesse reagir, o mundo ao redor começou a tremer. A terra se sacudiu sob os pés, e a fumaça daquela casa em chamas se tornou uma sombra dançante no céu ensolarado. O vento se intensificou, fazendo os cabelos voarem, e na confusão, o homem que desafiara Maria começou a gritar. Ela não pode ficar aqui. O que está prestes a acontecer não se deve ser visto. Sua voz, carregada de desespero, fez todos se perguntarem o que ele sabia que eles não sabiam. Mas antes que a multidão pudesse reagir, a corrente começou a girar, produzindo um som suave como um canto de sereia. O brilho era quase hipnotizante. Muitos estavam com um misto de fascinação e medo. Luana olhou para a corrente, depois para a mãe. A conexão entre elas parecia se fortalecer, mas algo estava prestes a mudar. Maria, com uma expressão grave, finalmente quebrou o silêncio. Eu posso, Luana. Eu tenho que fazer isso. Antes que pudesse terminar a frase, uma explosão de luz irrompeu do livro, envolvendo todos ao redor. No centro da luz, uma figura se materializou. Alta e imponente, com uma aura quase sagrada, ela olhou diretamente para Roberto. Você deveria saber. Não pode protegê-la a menos que conheça a verdade completa. Roberto sentiu um frio na espinha. Aquela nova presença não era uma simples figura. Havia algo místico e inquietante nela. Quem é você? Ele se impôs, seu instinto de proteção despertando com intensidade renovada. Sou alguém do passado de Maria. A verdade que ela leva é um peso que transcende a compreensão. Quando ela o abandonou, isso não foi apenas uma escolha, foi uma necessidade. Os murmúrios da multidão aumentaram. Clara, ainda em choque, olhou para Maria, que agora estava mais pálida que antes. É verdade, Maria? Você fugiu de quem realmente é? O tom da amiga era de traição e dor. Maria olhou para todos, suas palavras finalmente emergindo. Eu não fui embora por escolha. Eu era parte de um clã, não simplesmente protetores, mas guardiães de um poder que pode ser libertador ou devastador. As lágrimas escorriam por seu rosto, e a tensão crescia ao redor. Mas, enquanto as palavras dela preenchiam o ar, o homem que desafiava Maria deu um passo à frente. Por que você não contou para todos? Você está prestes a recomeçar e ainda carrega os erros do passado. O desespero em sua voz era palpável, mas havia algo mais, como se ele tivesse uma conexão secreta com Maria. A figura envolta em luz sorriu, e pela primeira vez, um brilho de esperança iluminou seu rosto. É verdade que Maria não é apenas uma mulher comum. Ela carrega um fardo que ninguém poderia imaginar, e isso também a torna perigosamente poderosa. Nesse instante, a corrente ao redor do pescoço de Maria começou a emitir uma luz intensa, e cada palavra dela parecia ecoar mais forte. E se eu disser que a verdadeira maldição não era simplesmente minha origem, mas o que eu deixei para trás? A razão pela qual eles vieram atrás de mim não é só a verdade da minha linhagem, é a verdade dos corações. É o poder de todos os que amam. Luana ficou paralisada. O que isso significava? A figura em sua frente havia revelado mais do que ela estava preparada para aceitar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar,
mas a verdade parecia mais distante do que antes. Seria esse o momento em que sua mãe teria que escolher entre o passado e o futuro? A multidão olhava espantada, enquanto o peso das revelações se instalava. E ao fundo, um distantíssimo relato de uma sirene de polícia se tornou ensurdecedor, como se o universo estivesse chamando a atenção para um mistério que estava além do entendimento deles. Maria, você pode perder tudo, mas também pode nos salvar. O quê? O desespero da amiga foi interrompido por um grito cortante. Uma nova ameaça despontou através da fumaça. Alguém se aproximava com pressa. Um carro preto irrompeu na visão deles, e a adrenalina tornava-se frenética à medida que todos se preparavam para o que viria a seguir. Qual era o custo do poder? O que mais precisava ser revelado? E o que aconteceria se a verdade finalmente emergisse das sombras? A luz intensa que preenchia o espaço fez todos se debruçarem. Um brilho ofuscante que parecia vir do livro caído. Roberto, com o coração na garganta, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto Luana, atordoada, procurava sua voz, Maria olhava para a corrente quebrada, seu olhar confuso e aflito. O homem, que antes parecia tão ameaçador, agora também estava inquieto. Ela não é apenas uma protetora. A figura envolta em luz anunciou, sua voz poderosa cortando a tensão. Ela é a chave para um poder esquecido, um poder que pode salvar ou destruir. E aquele que a quer não está aqui por acaso. O som de um carro preto se aproximando trouxe uma onda de nervosismo. Luana sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? O homem e a figura iluminada trocaram olhares como se compartilhassem um segredo sombrio. Antes que alguém pudesse reagir, o carro parou e 3 figuras emergiram, uma delas com um distintivo brilhante preso ao peito. A polícia! Alguém sussurrou, e a multidão deu um passo atrás, intrigada e apavorada. A mulher com o distintivo avançou, seu olhar firme e decidido. Mas o que ela buscava era uma incógnita. Você precisa vir comigo, agora. Maria hesitou. A tensão pairava no ar. Seu olhar se fixou na mulher, e Luana, sentindo que algo estava prestes a mudar, exigiu. Mãe, você vai com ela? O desespero em sua voz ecoou entre os presentes, enquanto as palavras da mulher reverberavam na mente de todos. O que Maria havia feito? Não! Você não entende, Maria gritou, seu desespero agora exposto. Eu não posso, há algo que não sei se a polícia deve saber. Mas a mulher do distintivo insistiu, uma urgência em seu tom que fez todos prestarem atenção. Você precisa entender, Maria. Se você não colaborar, o que está em jogo vai afetar muito mais do que você pode imaginar. As palavras culminaram em um silêncio paralisante. Roberto, perdido entre sua proteção por Maria e a necessidade de ver a justiça feita, se sentiu impotente. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma decisão, a figura iluminada começou a se dissolver em luz, revelando uma silhueta familiar. Maria! Luana exclamou, em choque. Era Clara, com um olhar intenso e uma expressão de raiva. Você nunca teve intenção de nos proteger. Você nos despediu. O rosto de Maria se contorceu enquanto a revelação aterrissava. Clara, isso não é verdade. Eu fui forçada a sair. Eu estava tentando proteger vocês. E em um instante, o caos se instalou. As linhas entre amigo e inimigo começaram a se desvanecer. A polícia, o homem sinistro e agora Clara. Uma batalha de palavras começou, cada uma mais pesada que a anterior. Vocês não entendem o que ela realmente é, Clara gritou, apontando para Maria. Ela não fugiu, ela foi exilada por suas ações.
O mundo de Luana parecia despencar. Como assim? Sua mãe, a mulher que sempre lutou para proteger a família, estava sendo acusada por alguém que deveria ser amiga. Uma angústia profunda cresceu, pressionando sua garganta. O que mais estava escondido? A mulher da polícia, percebendo a intensidade da situação, olhou para a multidão e, de repente, a verdade estourou como um furo. Nós sabemos sobre a linhagem de Maria. Vocês não têm ideia do que ela fez. Pode ter aberto as portas para um poder que não deve ser libertado. Pesadas informações foram lançadas no espaço, deixando todos atordoados. O que você está dizendo? Roberto exigiu, a defensiva queimando em seu peito. O que mais está ali? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz e som tomou conta do ar. Um novo tremor balançou o chão, e a visão de muitos se distorceu. A corrente mágica ainda pulsava, e o livro na calçada parecia vibrar com uma energia quase hipnotizante. Todos ficaram paralisados, absorvendo a gravidade da situação. Guturalmente, uma sombra emergiu da fumaça. Era uma figura encapuzada, que trouxe consigo uma sombra tão densa que parecia sugar toda a luz ao redor. Eu sou a raiz do poder que estão tentando controlar, ela declarou, seu tom grave ecoando nas mentes de todos. E estão prestes a aprender que a verdade não pode ser ignorada. O que isso significava? O pavor brotou na multidão, e o nó na garganta de Luana se tornou insuportável. A revelação estava prestes a explodir como uma bomba. O que mais eles precisavam saber? E o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? As esperanças estavam em jogo, mas o que parecia inabalável agora se tornava uma questão de sobrevivência. A luz intensa que preenchia o espaço fez todos se encolherem, um brilho ofuscante que parecia vir do livro caído. Roberto, com o coração na garganta, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto Luana, atordoada, procurava sua voz, Maria olhava para a corrente quebrada, seu olhar confuso e aflito. O homem, que antes parecia tão ameaçador, agora também estava inquieto. Ela não é apenas uma protetora. A figura envolta em luz anunciou, sua voz poderosa cortando a tensão. Ela é a chave para um poder esquecido, um poder que pode salvar ou destruir. E aquele que a quer não está aqui por acaso. O som de um carro preto se aproximando trouxe uma onda de nervosismo. Luana sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? O homem e a figura iluminada trocaram olhares como se compartilhassem um segredo sombrio. Antes que alguém pudesse reagir, o carro parou. E 3 figuras emergiram, uma delas com um distintivo brilhante preso ao peito. A polícia! Alguém sussurrou. E a multidão deu um passo atrás, intrigada e apavorada. A mulher com o distintivo avançou, seu olhar firme e decidido. Mas o que ela buscava era uma incógnita. Maria, você precisa vir comigo, agora! Maria hesitou. A tensão pairava no ar. Seu olhar se fixou na mulher. E Luana, sentindo que algo estava prestes a mudar, exigiu. Mãe, você vai com ela? O desespero em sua voz ecoou entre os presentes, enquanto as palavras da mulher reverberavam na mente de todos. O que Maria havia feito? Não, você não entende, Maria gritou, seu desespero agora exposto. Eu não posso. Há algo que não sei se a polícia deve saber. Mas a mulher do distintivo insistiu, uma urgência em seu tom que fez todos prestarem atenção. Você precisa entender, Maria. Se você não colaborar, o que está em jogo vai afetar muito mais do que você pode imaginar. As palavras culminaram em um silêncio paralisante. Roberto, perdido entre sua proteção por Maria e a necessidade de ver a justiça feita,
se sentiu impotente. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma decisão, a figura iluminada começou a se dissolver em luz, revelando uma silhueta familiar. "Maria!" Luana exclamou em choque. Era Clara, com um olhar intenso e uma expressão de raiva. "Você nunca teve intenção de nos proteger. Você nos despediu." O rosto de Maria se contorceu enquanto a revelação aterrissava. "Clara, isso não é verdade. Eu fui forçada a sair. Eu estava tentando proteger vocês." E em um instante o caos se instalou. As linhas entre amigo e inimigo começaram a se desvanecer. A polícia, o homem sinistro e agora Clara. Uma batalha de palavras começou, cada uma mais pesada que a anterior. "Vocês não entendem o que ela realmente é", Clara gritou, apontando para Maria. "Ela não fugiu, ela foi exilada por suas ações." O mundo de Luana parecia despencar. "Como assim?" Sua mãe, a mulher que sempre lutou para proteger a família, estava sendo acusada por alguém que deveria ser amiga? Uma angústia profunda cresceu, pressionando sua garganta. O que mais estava escondido? A mulher da polícia, percebendo a intensidade da situação, olhou para a multidão e, de repente, a verdade estourou como um furo. "Nós sabemos sobre a linhagem de Maria. Vocês não têm ideia do que ela fez. Pode ter aberto as portas para um poder que não deve ser libertado." Pesadas informações foram lançadas no espaço, deixando todos atordoados. "O que você está dizendo?" Roberto exigiu, a defensiva queimando em seu peito. "O que mais está ali?" Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu do livro, envolvendo todos ao redor. Um novo tremor balançou o chão, e a visão de muitos se distorceu. A corrente mágica ainda pulsava, e o livro na calçada parecia vibrar com uma energia quase hipnotizante. Todos ficaram paralisados, absorvendo a gravidade da situação. Guturalmente, uma sombra emergiu da fumaça. Era uma figura encapuzada, que trouxe consigo uma sombra tão densa que parecia sugar toda a luz ao redor. "Eu sou a raiz do poder que estão tentando controlar", ela declarou, seu tom grave ecoando nas mentes de todos. "E estão prestes a aprender que a verdade não pode ser ignorada." O que isso significava? O pavor brotou na multidão, e o nó na garganta de Luana se tornou insuportável. Então, como se tivesse lido os pensamentos de todos, a figura encapuzada estendeu a mão e revelou algo. Uma foto antiga, embaçada pelo tempo, os rostos na imagem fizeram o coração de Luana disparar. Ali, entre conhecidos e desconhecidos, estava Maria. Mais ao seu lado, um homem que fazia seus olhos se arregalarem de horror. Era Roberto. O barulho da multidão mergulhou em um murmurinho confuso. Olhares aterrorizados se cruzaram. Peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira dolorosa. "O que é isso?" Luana sussurrou, o medo meter-se em sua voz. Maria se virou para Roberto, um olhar de desespero no rosto. "Roberto, explique!" ela suplicou, e no instante em que a verdade estava prestes a ser revelada, o chão tremeu novamente, e o carro da polícia explodiu em chamas. As chamas subiram e um novo grito cortou o ar. A destruição estava ali, e a pergunta que pairava agora era devastadora. Quem estava mesmo do lado certo? Luana sentiu o chão desabar sob seus pés. Como eles poderiam entender o que estava acontecendo se a própria base da confiança começava a se desfazer em cinzas? O chão continuava tremendo, e os olhos da multidão estavam fixos na figura encapuzada. A explosão ecoava como um aviso sombrio e inquietante.
Luana sentia um frio percorrer sua espinha enquanto olhava perplexa para a imagem de sua mãe na foto. Maria, antes uma mulher cheia de amor e força, agora era o centro de uma tempestade que a afastava de sua filha. Maria começou a se afastar. Seu olhar se tornava mais distante. "Não, espera!" Roberto gritou, a voz tremendo de desespero. O que estava acontecendo? O verdadeiro poder de Maria estava prestes a ser revelado. Clara, em um canto da multidão, olhava para Maria com uma mistura de raiva e dor. "Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode se esconder mais." Ninguém percebeu o homem ainda em pé, de olhos fixos na corrente quebrada. Ele se aproximou da figura encapuzada, seu olhar carregado de significado, como um segredo prestes a ser compartilhado. "Ela pode ser a chave, mas você precisa entender, o que vem com isso pode destruir tudo." As palavras dele ressoaram. A figura encapuzada lançou um olhar gélido na direção da multidão e, com uma voz que parecia atravessar o tempo, disse: "O passado de Maria não é só um fardo, é uma arma, e ela não pode ser controlada." O livro, ainda no chão, começou a abrir suas páginas como se tivesse vida própria. O vento soprou forte, fazendo as folhas virarem rapidamente, revelando símbolos antigos, tudo brilhando com uma luz sobrenatural. Luana sentiu o coração acelerar. "Mãe, o que isso significa?" Maria hesitou. As lembranças a consumiam. "Há um lado meu que nunca quis mostrar a vocês. Obrigada por estarem aqui, mas eu não posso. Eu não posso deixar vocês se machucarem por causa de algo que eu fiz." De repente, um grito cortou o ar e todos olharam com horror. Clara, agora paralisada, gritou, seus olhos grandes de desespero: "Maria, você não pode fazer isso. Você não pode esconder mais nada." Nesse exato momento, uma onda-choque se espalhou pela multidão. O céu se escureceu de maneira inexplicável e um relâmpago cortou a atmosfera, atingindo o chão. Todos caíram de joelhos e o livro brilhou ainda mais, como se fosse a fonte daquela energia. Então, como um raio de luz iluminando o caos, algo inesperado surgiu. A figura encapuzada caiu de joelhos e começou a se transformar. A sombra desapareceu, revelando uma mulher, mas não uma qualquer. Era a mãe de Maria. A mulher desaparecida que todos achavam que tinha sido morta anos atrás. "Maria", a mãe sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu nunca quis que você carregasse esse fardo. O que aconteceu no passado, a verdade, você precisa saber." O choque paralisou todos. Luana não conseguia acreditar. A mulher que estivera por trás de tudo, que todos acreditavam ser uma lenda, estava bem ali, diante deles. "Não, isso não é possível!" Roberto exclamou, atordoado. A verdade estava tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. E enquanto a mamã Moria tentava se aproximar, a tensão aumentou quando o homem que havia gritado se juntou a eles. "Vocês não entenderam. Maria ainda não sabe quem é realmente. A linhagem dela é muito mais forte. E isso pode ser o fim de todos nós." O caos se instalou novamente. Luana sentia o corpo tremer. A revelação da mãe de Maria poderia transformar tudo. As linhas entre o bem e o mal estavam se confundindo. Quem era verdadeiro? E mais importante, o que mais estava escondido? Uma nova pergunta pairava no ar. Uma sombra sobre a luz brilhante que envolvia a todos. O que viria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado? E a resposta poderia romper todos os laços que ainda restavam entre eles. A tensão se acumulava, e Luana sentiu uma inquietação profunda no fundo de seu peito. Algo estava prestes a mudar para sempre.
A luz da figura encapuzada iluminou o cenário como um relâmpago, e as palavras de Maria ecoaram. Mãe, mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. O chão, que já tremia antes, agora vibrou intensamente. E a terra se rompeu sob os pés de todos, criando uma fissura que parecia engolir tudo ao seu redor. As pessoas gritaram e Luana, apavorada, se agarrou à mão de Roberto. Os olhos dela estavam em choque, olhando os outros cair, enquanto um vento forte levantava poeira e detritos. Clara gritou por sua mãe, e Maria, com o coração já apertado, buscou estabilidade. Mas seu passado havia ressurgido a partir daquelas rachaduras na terra. Não! O homem ameaçador gritou, sua voz ressoando com desespero. Isso não pode estar acontecendo novamente. Não agora! Luana não entendia. O que ele sabia? E por que a mãe parecia tão assustada? A fissura se alargou, revelando algo mais, uma profunda caverna escura sob seus pés. E para o horror de todos, do buraco surgiu uma figura antiga, de aparência espectral. Era um homem com uma armadura desgastada, seu rosto pálido como a lua cheia, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Eu sou o guardião do segredo, ele proclamou, sua voz ecoando como um trovão. E a linhagem da qual Maria faz parte é muito mais do que meros protetores. Ela é a chave para um poder primordial, um poder que nunca deveria ter sido solto. De repente, tudo começou a fazer sentido. A linhagem, o poder, os segredos. Maria queria proteger Luana. Ela sempre quis. Mas o que era tudo isso? Por que a figura a chamava? Eu não sou apenas filha de um chefe, Maria finalmente disse, sua voz determinada. Sou a última descendente. Mas assim que falou, outra explosão de luz surgiu da caverna, e a figura espectral ficou mais agitada. Sim, a última, mas também a causa da ruína da linhagem. O homem que ameaçava se aproximou ainda mais, seus olhos carregando dilema e fúria. Você deixou seu passado escapar. E agora as consequências vão se abater sobre todos nós. Uma praça cheia de pessoas estendeu o olhar perplexas. Os gritos tornaram-se murmúrios, e Luana sentiu a confusão aumentar. O que era esse passado? O que mais poderia a mãe estar escondendo? E no meio da agitação, a mãe de Maria caminhou em direção à fissura. Não, não faça isso! Você não sabe o que está fazendo! Sua voz tremia, e Luana não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Alta estava a tensão, e o medo agora tomava a forma de lágrimas. Você não deveria ter voltado. O homem da caverna gritou, a expressão dele se contorcendo em desespero. Agora eles vão vir atrás de você. A linhagem nunca foi um fardo. É um legado e precisamos dele para sobreviver. E enquanto falava, o chão começou a tremer ainda mais, fazendo todos se equilibrar para não cair. Somente então, Roberto, preso entre sua proteção e a verdade, deu um passo à frente. O que você sabe, homem? O que mais Maria precisa entender? O que é esse legado? É a verdade sobre a luz e a escuridão que flui através dela. E também o que ela deixou para trás, a traição. O homem murmurou, como se a própria palavra houvesse lhe trazido dor. A multidão prendeu a respiração. A palavra traição fez cada um olhar para o outro. O que mais poderia vir à tona? Luana olhou para a mãe, buscando uma resposta. Mas Maria estava paralisada, o pavor se apoderando de seu olhar. E então, a figura espectral voou para a fissura, como se estivesse puxando algo da própria terra.
E neste momento, o chão se quebrou. Não uma rachadura, mas uma abertura completa. Um jorro de magia e energia negra irrompeu, misturando-se aos ventos que giravam ao redor deles. Liberte-se! A figura gritou, enquanto a luz do poder girava em torno de Maria. E como isso acontecia, o homem com o distintivo da polícia não estava mais tão certo de que seu papel era salvar. Em vez disso, ele também hesitou, olhando para a energia que se apossava do ar. Ninguém deve ter esse poder, ele disse, e isso ressoou nos corações de todos. Luana, com o coração na garganta, olhou para a mãe e fez o pior. Mãe, você fez isso? Você me escondeu? Os olhos de Maria encontraram os de Luana, e era como se uma barreira se quebrasse. Eu não sabia, mas antes que pudesse completar, as vozes da multidão se transformaram em gritos aterradores. O que mais poderia vir à tona? E quem era realmente a mãe? A pergunta ecoou enquanto o poder girava como um furacão em seu coração. E assim, naquele momento, a verdade não só apanhava fogo, como o chão sob seus pés. O que viria a seguir poderia mudar tudo o que eles conheciam. O tremor sob os pés de todos se intensificou. A fissura se alargou, criando uma abertura que sugava a luz, como um buraco negro engolindo tudo ao redor. Maria, paralisada, se virou para a mãe que surgira do nada, a expressão misturando confusão e alívio. A voz dela era um sussurro frágil. A mãe de Maria, com lágrimas nos olhos, se aproximou da filha. Você não pode deixar que o medo a controle. Você é mais forte do que imagina. O eco daquela frase ressoou profundo no coração de Luana. Era uma mensagem poderosa como um feixe de luz na escuridão. Mas o homem encapuzado estava ali, inquieto. A escolha que você fizer afetará todos. Não deixe que o passado defina seu futuro. A tensão estava no ar como um aroma avassalador. Nesse instante crítico, enquanto todos seguravam a respiração, Maria respirou fundo. Eu não fugirei mais. A firmeza em suas palavras fez o coração de Luana tremer de esperança. O que sua mãe dizia era verdade. Maria não era apenas filha de um chefe. Ela tinha o poder de mudar tudo. Então, dentro da caverna, a energia começou a girar, formando um redemoinho que refletia os conflitos da linhagem. O espectro lançou um grito ensurdecedor, e atrás dele, uma luz quente e dourada surgiu. Ela era intensa e reconfortante, como um abraço que envolvia a todos. Fechou os olhos para não ser ofuscada. Agora é a hora! Liberte o que está dentro de você! A mãe de Maria estendeu a mão, e Maria fez o mesmo. Uma corrente de energia se formou entre as duas, restaurando uma conexão que parecia perdida. O homem à espreita recuou, intimidado pela força que emergia das duas. A energia esquenta e brilha, tomando a presença de Maria e sua mãe. Luana sentiu um calor acolhedor ao seu redor, como se tudo estivesse tomando seu lugar. Mas de repente a fissura se estreitou e o pânico começou a se espalhar. Maria, não podemos perder isso. O que escolheremos agora refletirá no futuro. Roberto gritou, sua preocupação moldando um novo entendimento. Ela precisaria decidir. Eu escolho ser uma guardiã, Maria declarou, finalmente rompendo as correntes do passado. Sua voz reverberou como um trovão, e a luz que emanava dela iluminou a escuridão ao redor, dissipando o medo como a luz do sol dispersa a névoa. Naquele instante, a caverna tremeu, e em um relâmpago, uma onda de energia irrompeu, envolvendo todos em um abraço caloroso. Luana sentiu uma conexão com cada pessoa ali, um sentimento de pertencimento que aquecia sua alma. O poder de Maria
estava sendo restaurado, não apenas como uma guardiã, mas como uma mãe, uma amiga, uma protetora. Quando a calmaria começou a se instalar, uma nova aura envolveu a todos. O homem encapuzado desapareceu, e a multidão começou a aplaudir, uma cascata de alegria que ecoou no ar. Maria olhou para Luana, seu olhar refletindo amor e força. Estamos juntas, nunca mais estaremos sozinhas. A promessa era forte e verdadeira. Todos ao redor sentiram a medida da transformação, como se uma nova era estivesse começando. Lá de fora, o sol começava a se pôr, lançando raios dourados ao horizonte. Luana sorriu, sentindo-se finalmente livre e confiante. No final, não era apenas sobre vencer os desafios, mas sobre aceitar quem nós realmente somos. E enquanto a luz envolvia aquela pequena comunidade, a narrativa da vida continuava, cheia de novos começos e esperançosos futuros. O desafio tinha sido enfrentado, mas o que poderia seguir? O que o futuro guardava ao lado de quem chegaria para fazer parte deles? Agora você tem a chance de mudar tudo também. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Smile